Olá pessoal, meu nome é Flávia, eu sou biomédica formada pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre pela mesma universidade e recentemente retirei meu título de doutora pela Universidade de São Paulo, doutora no Departamento de Biologia Celular e Molecular. E agora fui convidada pela comissão organizadora a falar um pouquinho sobre o que foi esse doutorado, o que foram esses 4 anos. Vou tentar resumir aqui e mostrar para vocês o que foi esse trabalho. Então, pessoal, vou começar falando um pouco sobre o Laboratório de Biologia Celular e Tecidual, que é o laboratório supervisionado pela professora doutora Mariana Kiyomi Osako. Nesse laboratório, no período que eu estive lá, a gente teve um foco grande nos trabalhos em metabolismo e, mais especificamente, focando numa via de sinalização que é clássica do osso, que é a via de sinalização RANK-RANKL-OPG, que então vai controlar diversas funções desse metabolismo ósseo, principalmente de formação e degradação óssea. Vale lembrar que nosso laboratório de biologia celular e tecidual, ele faz utilização tanto de experimentos em vivo quanto in vitro, que são experimentos então que vão se complementar nas perguntas e respostas que a gente está fazendo. Então, tudo isso é submetido a um comitê de ética e aprovado, deliberado, para a gente poder, de fato, seguir com as nossas experimentações. Bom, pessoal, não é fácil compilar todos esses 4 anos de doutorado em um IGTV de 30 minutos, mas eu coloquei aqui alguns slides que vão facilitar a nossa compreensão e vou fazer isso de uma maneira mais simples possível. Existem 3 tipos celulares principais que constituem o osso. São eles os osteoblastos, que podem maturar osteócitos, sendo esses 2 principais células de síntese e constituição óssea, e os osteoclastos, por sua vez, que se originam de pré-osteoclastos e se diferenciam em células multinucleadas, com a importante função de reabsorção óssea, porque são capazes de degradar a matriz óssea. E quem administra tudo isso é a via de sinalização RANK-RANKL-OPG. Então, começando pelo RANK, o RANK é um receptor transmembrana expresso principalmente em pré-osteoclastos e osteoclastos também. Já os osteócitos e osteoblastos podem secretar a proteína RANKL e o RANKL atuar diretamente sobre a ligação de RANK. Isso vai desencadear a diferenciação de pré-osteoclastos a osteoclastos maduros. Por sua vez, a osteoprotegerina, que é a OPG, é uma glicoproteína considerada um receptor solúvel que tem também afinidade por RANKL. Dessa forma, ele diminui a disponibilidade de RANKL por RANK e, portanto, diminui o sentido de reabsorção óssea desencadeada por RANK. É dessa maneira que ocorre o controle fino entre a formação e a reabsorção óssea. A descrição da via RANK-RANKL-OPG ela é relativamente recente. Foi reportada no início da década de 90. E a partir de então, ela tem sido caracterizada em diversos outros contextos, como, por exemplo, no desenvolvimento de glândulas mamárias, na isquemia cerebral ou mesmo em respostas imunológicas. Então, cada dia mais se descobre, se caracteriza mais essa via de sinalização em diversos outros contextos. Então, nesse sentido desses outros contextos, o que a gente percebeu é que a OPG, a proteína osteoprotegerina, ela é considerada biomarcador para diversas doenças, inclusive obesidade e síndrome metabólica. Quando a gente fala de metabolismo energético, muito tem se discutido a respeito de termogênese não relacionada ao tremor. Mas o que é essa termogênese não relacionada ao tremor? Vou tentar explicar um pouquinho a partir dos slides. Quando a gente fala em metabolismo energético, o tecido adiposo é crítico para a homeostase energética. Posso explicar melhor isso uma outra hora. O fato é que o tecido adiposo é classicamente descrito em branco e marrom. O tecido adiposo branco ele é constituído de adipócitos brancos com gotículas lipídicas que ocupam a maior parte do citoplasma, confinando o sinúcleo e as organelas entre a membrana plasmática e essa gotícula única. Portanto, o adipócito ele é denominado unilocular, e histologicamente nós podemos ver por essa imagem correspondente na figura acima. Em contraste, o tecido adiposo marrom é responsável pela termogênese não relacionada ao tremor, que envolve a dissipação de energia na forma de calor.
Dessa forma, esses adipócitos eles possuem um menor tamanho, com várias gotículas lipídicas na sua constituição, e o núcleo ele é relativamente mais centralizado. Esses adipócitos são ricos em mitocôndria, o que dá esse aspecto amarronzado para o tecido. Um terceiro tecido adiposo descrito é o denominado bege, porque ele possui padrão de expressão gênica distinto do branco e do marrom. Então, com o estímulo de frio, por exemplo, o adipócito branco ele é induzido ao adipócito bege, portanto, possuindo funções semelhantes ao tecido adiposo marrom, de capacidade termogênica e efeitos positivos no metabolismo energético corporal. Essa diferenciação do branco para o bege é denominado browning do tecido adiposo branco. E essa indução é associada a uma melhora no gasto energético, termogênese, sensibilidade à insulina, redução de gordura corporal. Portanto, é considerado um possível alvo terapêutico nas pesquisas atuais. Bom, então nós nos perguntamos, se o APG está elevado em doenças metabólicas, e que será que papel teria, então, essa ativação de RANKL nesse contexto de metabolismo energético? Sendo mais específico numa pergunta, será que essa ativação de RANKL ela poderia interferir nesse processo de browning do tecido adiposo branco? Então, essa foi a pergunta que eu tentei resolver durante esse processo do doutorado. E aí, agora, a gente vai passar para as partes dos resultados. A primeira coisa que a gente fez foi comparar um animal selvagem, ou animal controle, e a um animal APG knockout, ou seja, esse animal não possui osteoprotegerina e, portanto, possui uma superativação de RANKL. Nesses animais, a gente induziu uma dieta, primeiro, normolipídica. Nas histologias, a gente pode observar que o tecido adiposo subcutâneo, aqui designado SWAT, dos animais OPG knockout, apresenta uma morfologia muito diferente do animal selvagem, ou controle. Eles possuem gotículas lipídicas menores, vocês podem ver até pela coloração, que é um pouco mais intensa, que é característico do processo de browning. No entanto, não houve diferença significativa entre o tecido adiposo visceral, que é denotado VVAT, ou o marrom, que é o BAT. Então, vocês guardem essa informação. Na figura C, temos uma microscopia eletrônica, e se vocês observarem o animal APG knockout no aumento de 10.000 vezes, eles apresentam maior densidade de mitocôndrias que são apontadas pelas setas. Elas têm cristas mais densas também, como é possível ver pelo aumento de 50.000 vezes. Sob dieta normolipídica, esses animais apresentam menor peso ao final de um mês, como mostra a figura 1D. E a figura E mostra que isso não se deve a uma diferença no consumo alimentar desses animais. Um outro experimento interessante também é que se eu pegar esse tecido adiposo subcutâneo, isolar essas células desse tecido, que contém muitos pré-adipócitos, e diferenciar isso para adipócitos bege, as células que eu retirei do animal APG knockout, depois de 7 dias de diferenciação, apresentam gotículas lipídicas bem menores que as retiradas dos animais selvagens, o que corresponde morfologicamente ao que ocorre no processo de browning. E já no primeiro dia de diferenciação, é possível encontrar maior expressão de genes termogênicos nas células retiradas do animal APG knockout que comparado aos animais controles, denotando aí uma tendência natural ao browning. Então, aí a gente se perguntou, será que diante de um estímulo, que é uma dieta hiperlipídica, por exemplo, como é que esses dois animais vão se comportar? Então, a gente teve respostas mais claras desse fenômeno, que a gente vai mostrar agora. Então, observando o selvagem com o nocaute, o nocaute apresenta gotículas lipídicas menores, como a gente pode ver pelas quantificações ao lado da histologia. Se a gente pesar os depósitos de gorduras totais, eles também são menores, como é mostrado na figura B. E conforme o tempo, que mostra na figura C, esses animais também ganham menos peso que os animais controle, comendo o mesmo tanto, que é o que mostra a figura 1D. Além disso, a gente fez análise de sensibilidade à insulina, à glicose, que esses animais também, os animais nocaute, eles apresentam melhora nesses testes metabólicos. Não coloquei aqui todos os detalhes experimentais, senão ficaria muito longo.
Então, esses animais parecem realmente ter uma resistência aos efeitos de obesidade. Continuando, porque publicar uma prova de resistência e necessitamos de mais contraprovas. Outra coisa que fizemos é, em animais selvagens ou controles, o tratamento desses animais com Ranquieli através da infusão por mini bomba osmótica. Ela permite a liberação contínua de Ranquieli em uma dose diária baixa por aproximadamente um mês. E aí, ao final desse experimento, esses animais também apresentaram o efeito de Browning somente no tecido adiposo subcutâneo. Aí eu peço para vocês guardarem essa informação novamente. Nós estamos vendo um efeito específico no tecido adiposo subcutâneo. Então, esses tecidos adiposos subcutâneos foram submetidos a ensaios bioquímicos que demonstram maior consumo de oxigênio pelo tecido adiposo subcutâneo, que é o que mostra a figura D, e também confirmamos maior gasto energético dos animais tratados com Ranquieli. Isso foi feito por meio de um ensaio de calorimetria indireta, que é o que mostra a figura E. Aí você pode me perguntar, Flávia, mas por que eles gastam mais? Às vezes, o que você tratou com Ranquieli pode estar se movimentando mais. Só que não, porque nós medimos também a taxa de movimentação desses animais e ela permanece igual para os mesmos grupos. Então, é o que mostra a figura F. Um ensaio bem interessante que a gente fez foi com a linhagem 3T3L1, que é considerado um pré-adipócito, linhagem pré-adipócito. Diferenciamos para bege e tratamos ou não com Ranquieli e acompanhamos durante uma gravação de 24 horas o que acontece. Então, quando nós tratamos com Ranquieli, essas células apresentam uma diferenciação precoce em relação às células não tratadas. Vocês podem ver que as células não tratadas permanecem com formato fibroblastoide, ao contrário do que é observado nas células tratadas, que já apresentam um formato mais arredondado, já com acúmulo de gotículas, no mesmo tempo de diferenciação. E isso ocorre também com o aumento da expressão dos genes termogênicos já nos primeiros dias de diferenciação, quando tratado com Ranquieli. Isso denota uma diferenciação a bege precoce no tratamento dessas células com Ranquieli. Vocês se lembram que eu chamei a atenção pelo fato de que a gente só está vendo alterações no tecido adiposo subcutâneo. Mas por que a gente só vê essas alterações no tecido adiposo subcutâneo e não nos outros depósitos? Então, estudando um pouco mais a fundo sobre esse depósito, o tecido adiposo subcutâneo, a gente viu que esse depósito, especificamente, ele é mais rico em células pré-adipócitas que são capazes de se diferenciar. Isso já é descrito na literatura. E então, a gente se perguntou, será que o Ranquieli está tendo um efeito justamente nessas células, nesses pré-adipócitos? Para responder isso, eu diferenciei os pré-adipócitos em adipócitos brancos maduros para ver se o Ranquieli teria efeito sobre esses adipócitos ou somente funciona em pré-adipócitos. Assim, eu tratei esses adipócitos maduros com Ranquieli e, de fato, o Ranquieli não exerce o seu efeito. Temos aqui o PCR em tempo real para os genes de expressão de termogênese e não há diferença significativa entre o tratado com Ranquieli ou não. Tanto para a cultura primária, que é o SVF, ou quanto para a linhagem, que é a 3T3L1. O efeito de Ranquieli em aumentar os genes termogênicos só se dá quando eu trato o Ranquieli a nível de pré-adipócito, que é o que mostra a figura C. Em linhas gerais, é isso que aborda o artigo. E lógico que existem outros experimentos que fazem parte também do metabolismo energético, como participação endócrina, que também abordei no artigo, mas ficou muito curto de eu mencionar tudo aqui. Mas, em síntese, é isso. Nossa hipótese é de que ativação de Ranquieli em pré-adipócitos leva a esse perfil de adipócitos bege, e isso estaria influenciando, né, nessa resistência desses animais a ganharem peso, influenciando de uma maneira positiva aí, um estímulo positivo frente à obesidade. Pessoal, é isso. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida quanto ao artigo, quanto ao laboratório, quanto a essa carreira de doutoranda, e tudo que vocês quiserem saber mais, peguem o contato. E eu quero agradecer demais, né, a atenção de vocês
e à comissão organizadora pelo convite e por essa oportunidade maravilhosa de divulgar o nosso trabalho para todo mundo.